Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula da disciplina de gerência de projetos de software, né? A gente vai falar hoje sobre os princípios de gerência de projetos, tá? Nós vamos estar aqui falando numa perspectiva do PMBOK, né? Que é um livro de referência, é um guia de referência aí, de conhecimento de gerenciamento de projetos, que é utilizado tanto para projetos de desenvolvimento de software, como projetos quaisquer, né, de engenharia, da indústria, da administração. Então, na verdade, ele é um conjunto de conhecimentos sobre a gestão de projetos de quaisquer naturezas, tá? Falando aqui um pouco sobre de onde que vem, o que é que gera, né, essa questão do projeto, né? Na verdade, considerando aí esse cenário, principalmente atualmente, né, a gente tem visto um cenário bastante instável, né, e com muitas mudanças na forma como as pessoas vivem, na forma como as pessoas estudam, na forma como as pessoas trabalham e na forma que os negócios se relacionam com as pessoas, né? Então, nós temos aí as mudanças mercadológicas, as mudanças tecnológicas, né? E todo esse cenário incerto, né, são entradas, né, para a organização, afetam a forma como as organizações trabalham e oferecem seus produtos e serviços, né? Então, diante disso, a organização ela precisa, né, de sobreviver e ela precisa prosperar, né? Considerando isso, ela vai então se modificar, ela necessita se modificar constantemente, modificar constantemente seus produtos e serviços, né? Melhorar, adaptar a esses novos cenários, para que ela consiga, né, sobreviver e prosperar nesse ambiente de incerteza, né? E toda vez que ela faz então alguma alteração nos seus produtos, no seu serviço, oferece de nova forma ou oferece algo novo, né, para o mercado, essas mudanças são efetivadas por meio de projetos, tá? Então, as organizações têm aqui uma certa classificação, né, que na medida que elas são mais rotineiras, aqui vão decrescendo, e na medida que ela tem uma cultura mais inovadora, então a gente vê isso aqui, tá? Então, aqui nessa parte onde ela é mais rotineira, menos inovadora, nós temos organizações que reagem às mudanças, né? Que procuram manter sua rotina sem interrupção, né? É claro que nesse cenário, então, que a gente tem considerado, essas organizações têm tido mais propensão, né, ao fracasso. Aqui, então, a gente tem organizações que são rotineiras, mas que também inovam, né? Desprendem recursos e esforço e tempo para a inovação. Então, são organizações mais abertas às mudanças, mas não realizam todas, né? Ainda cautelosas, preocupam em adaptar-se às inovações do meio. Então, essa característica dessas organizações que estão aqui no centro. Já as organizações que são mais inovadoras, né, e menos rotineiras, são aquelas que estão sempre prontas para as mudanças, né? Procuram adaptar-se continuamente às condições do meio, tá? Então, essas organizações, né, elas têm sido, a gente pode dizer que elas são mais resilientes, né, a esse cenário instável que nós temos atualmente. E em relação à tecnologia da informação, né, nós podemos dizer que a TI tem o poder de mudar quase tudo em uma empresa, né? Que a TI aumenta o valor de ativos invisíveis, como o conhecimento, as habilidades, né, que aquela organização tem, né? Então, tudo que trabalha com a questão da tecnologia vai propiciar, né, um melhor acesso às informações, de forma a gerar um conhecimento, um know-how, né, daquela empresa em relação àquele mercado que ela atua. Possibilita também a segmentação de mercado e a customização de produtos. O que é isso, né?
Quando você pensa na tecnologia sendo utilizada pelas empresas, a gente pode considerar toda a força que ela tem de conhecer, né, ter acesso a mais informações desses clientes em potencial. Então, determinar segmentos específicos, grupos de clientes, perfis de clientes específicos e customizar, quer dizer, adaptar produtos para esses segmentos, né? Considerando aí suas características, suas preferências, né? Então, a tecnologia de informação permite esse relacionamento mais próximo com os clientes. Até aí também democratiza a empresa, uma vez que mais informação flui entre os empregados, né? Então, tornam as informações mais acessíveis a todos, então dá um empoderamento aí para os colaboradores da empresa. Aumenta também a flexibilidade e velocidade das empresas, né? Então, quanto mais informatizada, quanto mais tecnológica a empresa for, mais fácil ela vai conseguir reagir aos novos cenários que vão aparecendo, né? E a gente tem visto isso aí muito forte nesse tempo de pandemia, né? Que as empresas que já trabalhavam online, vendiam online, tinham relacionamento, né, com os clientes através das tecnologias de informação, elas não tiveram grandes problemas, né, em migrar seus atendimentos presenciais para esse atendimento online, né? Já as empresas que pouco informatizadas ou que se preocupavam menos em manter esses canais digitais de comunicação com o cliente tiveram aí muitos e pequenos negócios, né, com essa dificuldade, tiveram muita dificuldade e até fecharam nesse cenário aí de pandemia, né? Uma situação interessante também é quando você quer atingir novos clientes, né? O cliente está cada vez mais exigente, né? Então a gente tem que pensar nesse novo perfil de cliente mais exigente, menos tolerante do que nunca, né? Então a qualidade virando commodity significa que todo mundo deve oferecer produtos de qualidade, né? Então isso é o mínimo que se espera. A gente vê também que os maiores lucros vêm de relações mais duradouras com esses clientes, né? Então, não só adquirir novos clientes, mas manter, né? Conseguir manter um relacionamento com esses clientes de forma mais duradoura. Um conhecimento detalhado do cliente, um atendimento personalizado se transforma em diferencial, né? Então, conseguir se aproximar do cliente e conhecê-lo de tal forma que você consiga, de fato, personalizar, customizar esse atendimento, esse serviço ou esse produto, realmente é o que tem sido um diferencial aí no meio a uma competitividade que, né, online, que você não tem nem mais restrição de localização geográfica. O cliente exige também um relacionamento simples, direto, objetivo, né? Ele quer agilidade, ele quer qualidade e rapidez nesse atendimento, né? Quer resolver seu problema, a verdade é essa. Então, considerando aí esses cenários, né, nós entendemos que para se evoluir, né, para que as empresas evoluam, elas precisam mudar. E para que elas mudem, elas precisam de projetos, né? Então, as mudanças, elas são implementadas e são concretizadas através de projetos. Então, daí a importância do gerenciamento de projetos de modo geral, né, para as empresas. A gente está falando, então, de projetos de modo geral, como é que esse PMBOK, então, descreve, né, define o que é um projeto. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, né? Cabe aqui uma reflexão a respeito dessa definição. O projeto, por ser um esforço, significa que ele demanda recursos financeiros, que ele demanda pessoas, né, que ele demanda tempo, né, ali empreendido para que algo aconteça, né? E não é um esforço indefinido, né? Um esforço temporário, quer dizer que o projeto tem um início, meio e fim,
né? Se você está pensando em uma tarefa que acontece rotineiramente, por tempo indeterminado, então a gente não está falando de um projeto, né? Se ela é bem definida, a gente pode dizer que é um processo, né? Que tem um passo a passo, uma forma de fazer estruturada, planejada, então a gente está falando de um processo, né? Podemos dizer assim. Mas um projeto, ele tem início, meio e fim, né? Ele é um esforço temporário, então você tem um objetivo e que você quer alcançar, né? Tem início, meio e fim, então você tem que ao final você entregar, tem uma entrega final desse projeto. Ele é empreendido para criar um produto, serviço ou resultado, né? Então, assim, no final ele tem que trazer algo novo, né? Um novo produto, um novo serviço ou um resultado que a empresa esteja buscando, né? Então, a criação de um novo produto é um projeto, a criação de um novo serviço é um projeto. A adaptação de um produto antigo para atender uma nova demanda de mercado, um novo perfil de cliente, né, é um projeto. Agora, um serviço que vem sendo feito rotineiramente, que todo mundo já sabe como fazer na empresa, isso não é um projeto, né? Isso é um procedimento padrão ali da empresa, tá? Então, percebam que fala de um produto, serviço ou resultado exclusivo. Essa palavra exclusivo nos remete a algo que é inovador. Então, o projeto, ele traz algo que é novo, ele traz um resultado que não existia antes, né? Seja um produto novo, um serviço novo, ou uma nova forma de pensar, de cultura, uma transformação. Ele traz algo que é novo, tá? É um jargão comum aí dentre a Fundação Getúlio Vargas, né? Onde oferece um MBA de bastante qualidade em relação ao gerenciamento de projetos. Tem professores que dizem aí, né? Não vou lembrar o nome do professor certo, mas que diz que se não, aliás, né, se não o que é, né? Se é novo, então é projeto, né? Então a condição necessária para você definir um projeto é que ele gere algo novo, tá? As áreas relacionadas, a gente vai ter aí em 3 grandes áreas, né, para se implementar qualquer projeto, né? A área da gestão de projetos em si, né? As competências gerenciais de modo geral e as competências relacionadas ao negócio, tá? Então, se a gente está tratando aqui, no caso, especificamente de desenvolvimento de software, o PMBOK vai se aplicar, né, perfeitamente à questão do desenvolvimento de software. Então, a nossa área de negócio aqui, nós vamos considerar que é a área de desenvolvimento de software, tá? As competências técnicas relacionadas ao gerenciamento de projetos são as práticas e conhecimentos que geralmente são aceitos, né, pela gerência de projetos. E nós estamos utilizando como guia, né, para identificar essas práticas e conhecimentos o PMBOK. As competências gerenciais são aquelas que são muitas vezes, né, as soft skills, né, aquelas habilidades que as pessoas devem ter ali na prática, na disciplina, na gestão de pessoas, no trabalho em equipe, na liderança, na gestão de tempo. Então, assim, são práticas que são comuns, né, competências aí mais genéricas de gestão e que são muito importantes, né, que interferem bastante quando a gente fala do gerenciamento de projetos. E a competência aqui, então, do negócio é a aplicação específica, né? Então, a gente vai estar focando aqui nessa disciplina especificamente sobre a área de desenvolvimento de software. Aqui tem um estudo que mostra sobre os principais problemas relacionados ao gerenciamento de projetos, né? Nós vamos ver aqui 3 grandes problemas aqui que se destacam, né, de forma significativa, que são problemas de comunicação, não cumprimento de prazos e mudança de escopo. Quando a gente fala, então, de um sistema, de um desenvolvimento de sistema e que tente utilizar, por exemplo, da engenharia de software, uma metodologia
em cascata, né? Então a gente vai ter muito problema em relação a essa questão de mudança de escopo, né? Vai ser tratado isso como problema. Quando a gente já utiliza, então, as metodologias ágeis aí no desenvolvimento de software, pode ser que essa mudança de escopo já não seja tanto um problema, porque as metodologias ágeis vão justamente tratar, né, disso, né, atacar isso daqui, né, a questão do escopo e dos prazos, tá? Mas os problemas de comunicação ainda são problemas em quaisquer metodologias de desenvolvimento de software que você for utilizar, tá? Então, a gente pretende aqui nessa disciplina dar uma ênfase, né, a essa questão desses problemas de comunicação, tá? Então, acontece também, né, como é que os projetos são gerados, né? Eles geralmente partem de uma estratégia empresarial, né? A empresa, ela define, né, uma estratégia sobre o que ela quer, né, no tempo que ela quer, se é a curto prazo, se é a longo prazo, né, que ela quer obter esses resultados. Os gerentes de projeto devem ser incentivados a entender o porquê de estarem implementando determinado projeto e participar do processo desde sua fase de concepção, né? Então a gente chama de GP, né? Esse gerente de projeto, ele deve participar lá desde a concepção inicial para ele entender onde é que esse projeto quer chegar, né? E aí, de acordo com as estratégias que foram, né, criadas, boladas lá, pode ser que surjam, né, um ou mais projetos derivados aí dessas estratégias, né? Então é importante que esses gerentes de projetos estejam envolvidos nesse processo aí estratégico da organização. É muito comum a gente ver essa imagem tanto na questão do gerenciamento de projetos quanto na questão do desenvolvimento de software, né? A questão da definição dos requisitos de software, né? Por quê? Porque os clientes não sabem, né? Não sabem o que querem. Então, assim, aqui tem nessa primeira imagem ilustrativa, né, de como o cliente explicou, né, para a equipe de desenvolvimento. Aqui está como o líder de projeto entendeu. Aqui está como que o analista projetou, né? Então, o analista geralmente ele tem uma solução bastante elaborada para um problema que de repente é simples, né? Aqui está como que o programador construiu, né? Então o analista fez aquela projeção toda elaborada, mas chegou o programador, passou um documento de especificação de requisitos para o programador e da forma que ele entendeu foi como ele construiu, né? Aqui como o consultor de negócios descreveu, né, ainda mais, né, sofisticada a solução. Então, se a equipe contratou um consultor para falar mais sobre aquele negócio, ele vai, né, vir com uma coisa bem mais elaborada. Como o projeto foi documentado, que tragédia, né? A gente não tem nenhum registro de como que foi planejado, que foi executado, que foi controlado e finalizado esse projeto, né? Que funcionalidades foram instaladas, né? Então, o que de fato o usuário vai conseguir fazer isso aqui, né? Com uma corda presa no galho, né? Então, o que ele vai conseguir disso aqui para suprir suas necessidades? Como o cliente foi cobrado, né? Então, o preço final para o cliente foi dessa estrutura toda, né? Como foi mantido o produto, o resultado final desse projeto, né? Teve manutenção, não teve manutenção, né? E o que o cliente realmente queria, né? Então, aí, nessa imagem final, você entende, né, que o cliente queria uma forma simples de balançar ali na árvore, né? Então, era para ser uma coisa bem mais simples, né? Então, a gente percebe que nessas perspectivas aqui, dessas várias pessoas envolvidas nesse projeto, a questão de que muito dos problemas ocorrem por causa da comunicação, né? E é por isso que a gente vai bater firme nessa tecla aí.
Os clientes sabem o que querem, né? Permanece a pergunta. Os clientes normalmente sabem exatamente o que não precisam, né? Depois que eles veem o produto, né? No caso, então, do desenvolvimento de software, é muito importante que esse cliente veja, né, telas, protótipos, né, para ter a exata noção do que ele precisa e do que ele não precisa. Mesmo quando dizem que sabem o que precisam, a informação deve ser vista e revista novamente. Então, ter essa confirmação várias vezes, né, já é uma técnica muito importante aí, de comunicação. À medida que o produto se desenvolve, fica mais tangível, os clientes veem novas possibilidades, tentam mudar o projeto, né, de acordo com essas novas possibilidades que eles enxergam. Então, por isso, essas mudanças são tão comuns, né, num processo de desenvolvimento de software. Na medida que o software vai criando corpo, né, os clientes vão tendo mais noção do que podem conseguir, do que podem alcançar com aquele software, com aquela solução. Seu projeto fracassará se o produto não for corretamente utilizado ou não atender especificações do seu cliente, né? Então, nós dizemos que se não atendeu, se não é um projeto de qualidade, né, que vem atender a expectativa, o que o cliente queria, então a gente diz que é um projeto que fracassou, né? Porque pode ser que o cliente pague por ele, mas no final não utilize, né? Então, quer dizer, não teve sucesso. Antes de começar qualquer projeto, é importante verificar, né, fazer um teste aí de viabilidade do projeto, né? Então, esse processo é o que procura identificar na empresa as forças impulsoras e as forças resistentes, né, com o objetivo de analisar o campo dessas forças e daí, então, fazer uma previsão de sua viabilidade ou não, né? Então, é importante fazer essa análise dessas forças que motivam, né, a implementação do projeto e das forças contrárias, né, as forças resistentes, então, assim, se vai demorar além do tempo que era necessário, né, se existe uma restrição forte em relação ao tempo, ou se vai custar mais do que a empresa possa pagar, se existe uma restrição forte em relação ao custo, ou se as pessoas estão muito habituadas àquele sistema e não querem mudar, o que é um problema muito comum. Então, se existe essa resistência em relação do usuário final, né? Então, ou se a tecnologia existente no momento não permite criar uma solução 100% viável ou confiável, né, para resolver o problema em questão, né? A gente pode analisar isso principalmente nos sistemas de inteligência artificial, né, hoje em dia. Então, há uma série de questões aí para se analisar, para que seja definido, né, se é viável ou não desenvolver esse projeto. A gente tem aí mais alguns exemplos, né, de forças impulsoras. Perda de receita, frustração da equipe, fusão empresarial, né, pode ser motivação aí para que se faça o projeto. Forças resistentes, pessoas não são qualificadas, o esforço, né, pode ser demasiado no projeto e as pessoas não estão dispostas, falta de informações, as pessoas desconhecem e por isso não compraram a ideia, o custo do projeto, resistência a mudanças. Então, são alguns exemplos aí. Então, perceba que estamos sempre falando de pessoas, né? Várias pessoas em vários perfis. Nós chamamos de stakeholders, todos os envolvidos, né? Os que influenciam ou são influenciados pelo projeto, né? Então, nós temos aqui como central os recursos do projeto, né? Que é de fato a equipe que vai estar desenvolvendo o projeto, os stakeholders primários, a alta gerência, diretoria da organização, sindicatos, acionistas, né, órgãos públicos, fornecedores, clientes. Então, a gente tem aqui, são mais influenciados ou que influenciam mais fortemente o projeto, nós dizemos que são os stakeholders primários. Os secundários
são aqueles que de alguma forma têm aí algum impacto no projeto ou que são impactados pelo projeto. Organizações políticas, sociais, ambientalistas, comunidades locais, né, grupos de consumidores, concorrentes, mídia, né, e por aí vai, tá? Um conceito bastante importante aqui que a gente tem que colocar, né, considerando esses princípios básicos do gerenciamento de projetos, é a questão do ciclo de vida, né? Como a gente diz, todo projeto tem um início, um meio e o fim, né? E nós vamos ver essa definição aí do PMBOK, que ele utiliza 5 grupos de processos, que são os processos de iniciação, de planejamento, de execução, de monitoramento e controle e de encerramento do projeto. Então, nós temos esses grupos de processos e esses processos são de 10 diferentes áreas do conhecimento. Então, nós temos vários processos que são classificados aí por grupos de processos e, ao mesmo tempo, são classificados por área de conhecimento. Então, é assim que se estrutura, né, o PMBOK. Mas esses grupos de processos que vão definir aqui o ciclo de vida, né, o início, meio e fim do processo, na verdade, ele não acontece assim de forma tão dividida e clara como aparentemente se vê aqui, né? Na verdade, existe uma sobreposição dessas fases, né? Então, alguns processos acontecem aqui na iniciação, né? E depois, e não é assim, a iniciação acaba e aí começa o planejamento, né? Então, antes de encerrar a iniciação, já se começa a planejar, né, aquele projeto. Então, tem um esforço maior aqui. Aqui você vê a linha do tempo, aqui na vertical você vê o nível de atividade, o esforço empregado, né? Então, no início do projeto, né, a gente vê esses processos de iniciação que tem um esforço maior. Na fase de planejamento já vai um pouquinho mais para frente, é aqui onde tem um esforço maior e aí ela vai diminuindo aqui no decorrer do tempo. Quer dizer que no decorrer do tempo, né, na medida que o projeto avança, você precisa de menos planejamento. Porque você vai ter mais execução, né? Então, a execução pode começar aqui, ó, que é um exemplo, né, gente? A execução começa aqui, né? Então, já teve algum planejamento, não terminou o planejamento, mas já teve algum planejamento, e aí você pode iniciar aqui a execução. Então, aqui é onde acontece, de fato, a codificação, né? No caso dos projetos de desenvolvimento de software, né? Então, aqui, massivamente ocorre o levantamento, análise de requisitos e codificação, tá? Então, aqui está a execução. E aqui no finalzinho a gente tem o encerramento, né? Os trâmites finais ali para assim encerrar o projeto, o pagamento, dispensa da equipe, enfim, né? Damos o projeto por concluído. Ah, mas e esse rosa que aparece aqui? O que é isso que acontece lá praticamente do início ao fim? Né, são os processos de monitoramento e controle, né? Durante todo o tempo, né, é necessário estar verificando se está de acordo, né, se o que está sendo executado, desenvolvido, está de acordo com o planejado, né? E aí há um replanejamento aqui acontecendo e correção aqui até que se chegue a um produto final, tá? Então, isso aqui fecha a nossa primeira aula, são os princípios básicos, conceitos básicos, né? E aí nós vamos entrar a partir das próximas aulas em cada uma dessas áreas de conhecimento de projetos, né? A área de escopo, tempo, custo, qualidade, comunicação, RH, riscos, aquisições, stakeholders, e aqui interliga todas elas, que é a área de integração. Bons estudos, tirem suas dúvidas através do Classroom e vamos conversando mais aí ao longo dessa disciplina.